Olá, meus queridos, Padre Fábio Marinho passando aqui, direto da cidade eterna, a cidade de Roma. Aqui ao fundo nós temos a igreja de São Pedro em Vincoli, onde foi a prisão de São Pedro e onde encontram-se as algemas que prenderam Pedro aqui em Roma antes da sua morte. Muito bem, nós estamos falando da liturgia do 33º domingo do tempo comum. As leituras de hoje são um pouco apocalípticas, porque nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico da Igreja para iniciar um novo ano com o tempo do Advento. Portanto, a gente vai perceber que, por meio das leituras, Deus não nos abandona nos dias turbulentos. Pelo contrário, é nesses dias em que Ele nos visita. A primeira leitura do livro do profeta Malaquias aparece quando Israel já está cansado, desanimado, com aquele sentimento que você e eu conhecemos muito bem. Sabe aquele sentimento de que eu rezo, eu tento, eu insisto, mas nada muda? E é nesse clima que o profeta Malaquias anuncia algo escandaloso para Israel, dizendo: vai chegar o dia em que o sol da justiça nascerá, trazendo cura em seus raios. Eu gosto dessa imagem e já expliquei para vocês no curso sobre o Apocalipse que o sol não nasce quando tudo dá certo, ele nasce depois da noite. O sol aqui é Jesus, não se esqueçam disso. E eu sempre recordo para vocês nas homilias que a noite mais escura, quando tudo está prestes a ficar muito escuro, é sinal que está chegando o primeiro raio de sol. Então, nós temos que entender que antes de experimentarmos o sol, antes de experimentarmos a clareza, os raios de sol, nós passaremos sim pelas noites escuras da nossa existência. Então, essa imagem do sol que vem nos iluminar, ligado ao ponto mais alto e mais escuro da noite, nos antecipa a graça de Deus, nos antecipa Cristo. A justiça não aparece quando tudo está perfeito. Ela brota justamente quando a vida parece queimada, destruída, sem um horizonte. Na linguagem espiritual, o profeta Malaquias está dizendo: a tua noite não é o fim. A tua noite é um útero de um novo amanhecer. E eu, como psicanalista, ainda arrisco ir além. Existem dores que não são castigo, são parto. Existem quedas que não são derrotas, são orientações. E existem noites que não são trevas, são úteros. Na segunda leitura, Paulo escreve à comunidade dos Tessalonicenses. Ele dá um puxão de orelha elegante. Eu gosto. Não dá para viver encostado, esperando que alguém carregue as minhas obrigações, que alguém carregue uma missão que é só minha. Paulo está lidando com gente que andava à toa, vivendo de comentários, picuinhas, preguiças, reclamações e expectativas que nunca se tornavam ação. E ele diz com clareza de um mestre espiritual: trabalhem, suem, sejam exemplo. No fundo aqui, Paulo está nos ensinando algo que a psicanálise também repete. A alma humana adoece quando perde o sentido de esforço, quando para de se responsabilizar, quando pensa que pode viver pegando carona na fé e na luta dos outros. Hoje a palavra nos provoca. Qual a área da minha vida eu preciso retomar com as minhas próprias mãos? O que eu estou esperando que os outros façam por mim? O que eu deixei largado, parado, abandonado? É intrigante. O Evangelho, Lucas vai mostrar que quando tudo desaba, mantém-se de pé. É um convite para cada um de nós. Ele nos leva para a cena mais chocante. Jesus olha para o templo de Jerusalém, o orgulho de Israel, símbolo da presença magnânima de Deus. E olhando para o templo, ele vai dizer: não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos ficam assustados e quem não ficaria? Eles pensam em catástrofe, Jesus pensa em purificação.
Porque às vezes Deus permite que algumas estruturas desabem, não para nos destruir, mas para nos libertar do que já tinha virado prisão. Depois Jesus descreve guerras, traições, perseguições, injustiças. E você pode até pensar, Senhor, por que usar palavras tão pesadas, metáforas tão doídas? Porque Jesus não está vendendo uma espiritualidade açucarada como tantos querem. Jesus está dizendo a verdade. E viver o evangelho de verdade custa caro. Ser cristão tem preço. Seguir Jesus é andar contra a corrente, inclusive dentro da própria casa, dentro da família. Mas o centro do evangelho não é medo, é promessa. Eu darei a vocês palavras de sabedoria. Nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. E é na perseverança que vocês salvarão a própria vida. Meus queridos, isso mexe profundamente comigo e espero que mexa com vocês. Jesus não promete que nada vai dar errado. Pelo contrário, Ele promete que nada, absolutamente nada, vai nos destruir por dentro se nós permanecermos unidos a Ele. E eu te digo isso olhando para a tua vida, para as tuas lutas, para os teus medos. A tua fé não te livra das tempestades, mas ela te livra de afundar nelas. O que Deus está dizendo para nós hoje? Em resumo, assim, no fundo da minha oração, eu posso te dizer, em primeiro lugar, se a noite está longa, espere o sol da justiça, porque ele sempre nasce sobre justos e sobre injustos. O que hoje parece ser o fim é muitas vezes um reinício. Em segundo lugar, assuma e banque o que é seu. Não espere que os outros façam aquilo que está confiado exclusivamente a você. E em terceiro lugar, quando tudo balançar, quando tudo estremecer, permaneça, não fuja, não desista, não devolva o seu coração para o medo. A paciência, essa virtude tão desprezada nos dias de hoje, é um ato de resistência espiritual. Depois, a fidelidade de Deus não brilha apenas no milagre, mas também na continuidade. É na rotina, na luta, na segunda-feira, no trabalho pesado, na vida comum. É aqui que Deus nos salva. E para encerrar, o segredo não é entender o fim dos tempos. Bobagem. O segredo é continuar sendo fiel no agora, no presente, no hoje. E eu quero encerrar dizendo algo que brota do mistério da liturgia de hoje. A fé não me impede de passar pelo fogo, pela provação. Ela me impede de sair queimado. Fiquemos firmes, fiquemos de pé, fiquemos com Deus, porque eu digo sempre e repito com toda convicção, o sol da justiça já está nascendo por trás da tua madrugada escura. Não se esqueça disso. Um bom domingo, Deus te abençoe e a Virgem Maria te inspire todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para cada um de vocês.